O que pode ser mais importante do que a saúde mental de um indivíduo? Ser síndico é um desafio para a saúde mental. Ser síndico pode sim influenciar a saúde mental dos moradores e condôminos. Nesse 16º programa Eletromídia Síndico 5 Estrelas, Descomplicando a Comunicação Condominial, trataremos desse assunto tão importante. Estou com 3 síndicos 5 estrelas, queria apresentá-los e já iniciar com as perguntas. Primeiro, Demetrios Makedonopoulos, síndico grego, prazer ter você aqui com a gente. Demetrios, primeiro falar do síndico, né? Eu brinco que muitas vezes, uma brincadeira, é brincando que a gente fala as verdades, né? Mas que a profissão de síndico muitas vezes é insalubre. Alguns condomínios tornam insalubre, e eu conheço muitos síndicos bem-sucedidos, com realizações pessoais, com dinheiro no bolso, mas com também no bolso uma cartela de remédios para cuidar da saúde mental. E tantos episódios que temos de depressão, ansiedade, pânico, insônia e por aí vai. A importância do síndico cuidar da sua saúde mental e se blindar mentalmente nesse trabalho tão desgastante do corpo a corpo, do contato, principalmente onde as pessoas moram. Pois é. Primeiro, eu que agradeço o convite, né? Muito bom estar aqui, trocar essa ideia aí com pessoas assim de gabarito do mercado. A saúde mental do síndico é muito importante, porque se você não tiver bem para desenvolver o seu trabalho não vai fluir nos condomínios que você atua. E, infelizmente, uma parcela considerável de moradores acham que o síndico não tem família, não tem direito a descanso, não tem problemas, seja de saúde ou de ordem pessoal, e os síndicos têm todas essas questões. Então, a gente precisa aprender a se blindar para que a gente possa cuidar da nossa saúde física, mental e possa desenvolver um bom trabalho. Se a gente não fizer isso daí, né, a gente tende ao fracasso, tem questões de depressão. Eu já tive depressão, outros colegas já tiveram depressão. Eu já tive uma forte. Pois é. Então, assim, a gente tem que buscar o equilíbrio, né? Então, fazer terapia, não é demérito nenhum fazer terapia, cuidar da saúde. Ano passado eu entrei num regime. Tô perdendo peso gradativamente, vou começar agora a atividade física, para você trabalhar sua mente, trabalhar o seu corpo e buscar esse equilíbrio. A partir daí, o trabalho árduo dos condomínios, quando você vê que aquele condomínio está dando muita dor de cabeça, por mais que você faça, por mais que você traga melhorias, está consumindo você demais, está na hora de parar. Né? Não é também demérito nenhum você renunciar a um condomínio que não deu aquela liga, não deu aquela conexão entre os moradores e o síndico. Perfeito. Manuela Meirelles, bom ter você aqui com a gente. Já fazendo a pergunta, a gente ouve muito, e até um assunto bem tratado recentemente nas Netflix da vida, relacionamentos abusivos, né? E geralmente é tratado no relacionamento conjugal. E normalmente entre o homem com a mulher, que talvez seja o caso mais comum. Mas existem diversos tipos de relacionamentos abusivos, né? Entre irmãos, entre familiares e de trabalho. Uhum. E condomínios com síndicos, conselhos, moradores. E o que é sempre falado, quem estuda sobre o assunto de relacionamentos abusivos, é que um relacionamento ele não nasce totalmente abusivo, né? Ele vai
aumentando e se tornando cada vez mais abusiva? Onde eu quero chegar nisso? Que muitas vezes um relacionamento abusivo, ele chegou a ser abusivo pela pessoa não colocar limites, né? Então, eu queria que você falasse sobre a necessidade do síndico colocar limites no conselho, nos moradores, nos condôminos e ter uma comunicação assertiva para colocar esses limites. Obrigada, Ricardo, de novo pelo convite. É super importante falar a respeito disso. Eu acho que, como a gente estava, até você citou, a gente cria esses limites por necessidade. Você entra num condomínio, seja ele novo ou um condomínio que já tem um tempo, a gente tem como primeiro passo fazer relacionamento, né? Muito do trabalho da sindicatura é relacionamento. Então você já se entra permissivo, o começo é sempre permissivo, porque as pessoas às vezes estão carentes de atendimento, você não sabe qual era o histórico anterior, quais eram os problemas anteriores, então você se permite virar melhor amigo de morador, não sei, eu sou assim, eu entendo que a gente tem que ter um canal aberto. Eu sempre falo e me arrependo muito rápido, meu celular é 24 horas para atendimento, não tem hora para dar problema em condomínio, só que as pessoas confundem o que é o nosso trabalho emergencial, 24 horas, um alagamento, uma questão técnica, do que é te chamar, te acionar 24 horas por pormenores. As pessoas, elas precisam entender o que é o seu trabalho, que é um trabalho dentro da casa, é um trabalho que a gente coloca como um pouquinho passional, mas é um trabalho técnico. Então as pessoas precisam entender aonde e quando te acionar. A gente costuma fazer, eu faço comunicados, eu faço muito vídeo, agora eu entendi que está sendo melhor aceito para o morador você olhar no olho, né, fazer um vídeo explicando o que está certo, o que não está, mas eu percebo que essa proximidade que a gente cria, esses acionamentos fora de horário, eles são cobrados. Eu sou acionada depois das 22 horas por causa de boleto, por conta de uma notificação que eu só vi agora, que eu cheguei em casa à tarde, às 22 eu vou cobrar o síndico, mas 8 horas da manhã estão te cobrando de novo. Então você se sente afogado de cobranças, de informações, você não, é como se a gente não conseguisse parar para respirar, para até entender o problema. Às vezes você quer ajudar o morador, mas você é bombardeado o tempo todo. Eu já precisei, há pouquíssimo tempo atrás, fazer uma reunião de emergência num Zoom, para colocar limite num conselho. Porque eu recebia mensagens de meia em meia hora, cobrança de 30 em 30 minutos. Falei, mas pessoal, eu posso trabalhar para ter resultado? Eu posso sentar, calcular o que eu preciso fazer? Eu posso estudar a situação? Ficam te bombardeando sem entender que precisa ter limite. Essa relação, como você falou, hoje vira púlpito trabalhar em condomínio. Você é palco de reclamação jogada na sua cara, às vezes sem fundamento, cobranças, falta de respeito, né? Aí que a gente fala da questão mental. Eu não vou falar que eu tive uma depressão porque ela não foi diagnosticada, mas eu entrei num caso de burnout maluco. Porque eu não aguentava, eu acordava, você já acorda estressado. Se você acorda e pega o celular porque você quer ver se tá tudo bem com a sua família, com a sua mãe, com o seu pai, você tem lá 1000 xingamentos. Eu falo, gente, são 8 horas da manhã. Né? Então você se sente sobrecarregado da falta de empatia das pessoas. E isso é importante a gente pontuar em comunicação, mas isso não termina. É um trabalho de todo dia. É constante. Tatiana Maciel, direto da linda Porto Alegre. Tatiana, um prazer ter você com a gente. E já te fazendo a pergunta, a gente cada vez mais também falado sobre inteligência emocional, né? Então, a característica mais valorizada para o sucesso profissional é a inteligência emocional. E para a gente também ter saúde mental é a inteligência emocional. Eu queria que você falasse um pouquinho da necessidade do síndico investir, porque é uma habilidade desenvolvida, né? Desenvolvível, então pode ser desenvolvida, e é totalmente necessário, porque é aquilo que a gente falou. Eu estou aqui hoje em São Paulo, dia 16, é hoje, é isso? 15. Dia 15.
Ontem, dia 14, caiu o mundo com uma chuva extraordinária, me ligaram 8 horas da noite do condomínio que eu sou síndico, e aí os elevadores estavam alagados, caiu o teto de um andar. Quer dizer, se você não tem inteligência emocional, daqui a pouco você bate na cabeça na parede. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Prazer estar novamente aqui com vocês. A inteligência emocional é extremamente importante, é importante nós sabermos o que é. O Demetrio comentou da terapia. Eu faço terapia antes de me tornar síndico. Então, isso me ajudou muito em fazer essa transição. E até hoje, eu trago muitos dos problemas ali, porque a gente precisa entender e saber dividir. Os meus problemas lá com o condomínio é com o condomínio. No momento que eu estou com a minha família, é com a minha família. No momento que eu estou tentando um lazer, domingo, assistir uma série, tentar relaxar e focar nisso. Acho que a inteligência emocional é principalmente isso. E entender, como os colegas estavam falando, que existem pessoas que elas não estão ali para ajudar. Elas vão te dar um problema, vai resolver, e ela vai continuar falando. Porque a intenção dela não é resolver o problema, e sim é reclamar. A gente sabe que, infelizmente, existem muitos condôminos assim, existe muito conselheiro assim. E a inteligência emocional é também entender o perfil dessa pessoa. Ok, entendi que essa pessoa só quer reclamar, eu vou fazer tudo que eu puder, e ela vai continuar reclamando. Então, é uma questão. A terapia nos ensina muito nisso, né? Entender o que é do outro. Isso não é problema meu. O que era de fato o problema do condomínio eu resolvi. E ok. Eu acho que é muito isso. A gente entendeu ok no final da frase. Perfeito. Demetrios, há 3 anos atrás eu tive uma depressão e eu tornei pública essa depressão num evento grande, onde tinha centenas de pessoas assistindo. E daquele evento, várias pessoas, quando eu digo várias, 40, 50 pessoas vieram me falar ao longo dos anos que a minha palestra tinha ajudado muito essas pessoas, porque elas não sabiam que elas estavam com depressão, ou elas não sabiam, elas achavam que era a única pessoa que tinha tido preconceito. Então, eu tornar público ajudou muitas pessoas e foi um trabalho bem legal. Dentro dos condomínios que vocês são síndicos, temos muitas pessoas passando por problemas. Estatisticamente, é enorme o número de pessoas que estão ou com depressão, ou com ansiedade, ou com crise de pânico, ou com insônia, ou com qualquer coisa que seja. O quanto o síndico pode colaborar na saúde emocional dos seus moradores, condôminos, com informação, com comunicação. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá. O síndico, primeiro, ele tem que ter um autocontrole e uma inteligência emocional para até lidar com muitas mensagens, muitas reclamações que vão chegar já de uma forma meio errada, né? Então, assim, com o tempo você vai conhecendo os condôminos, né? Traçando o perfil de cada um, e quando vem a mensagem dele, você já sabe como lidar, né, com a comunicação com esses condôminos. Tem diversas pessoas com diversos problemas, ou porque está com problema na família, ou está com problema de saúde. Tem muitos até em fase já terminal de doença, e muitas vezes estão já em casa e acabam levando esses problemas e muitas vezes atingindo o síndico. O que o síndico tem que fazer é ser mais assertivo nas suas comunicações, sempre distribuir pelo condomínio em diversos canais suas comunicações. Eu costumo fazer as minhas comunicações num formato que eu possa mandar por WhatsApp, que eu possa mandar por e-mail, que eu possa colocar no Eletromídia, que eu possa distribuir de todas as formas possíveis.
Feito isso, você já vai estar fazendo a sua parte, mas o síndico também precisa se lembrar de que ele não é psicólogo, ele é apenas o síndico do condomínio. Então chega um momento que você já não tem mais muito o que fazer. Mas o que eu digo, assim, como experiência própria, para que quem está assistindo entenda. As críticas sempre virão, os problemas sempre estarão presentes. Você tem que aprender a lidar com essas críticas e saber se comunicar. Então não adianta você responder o morador num tom agressivo. Responda num tom diplomático. A partir daí, não tem mais conversa, aí você encurta a conversa, explica o porquê, né? E assim, fala que vai resolver a questão de acordo com a possibilidade real, não aquilo que a pessoa muitas vezes quer. E nos comunicados, sempre trazer essas informações de uma forma direta, objetiva e sempre diplomática. Você não vai falar de um assunto, por exemplo, de moradores que descumprem as regras, falando, o fulaninho que tem a mania de descumprir as regras. Você vai falar, infelizmente, uma pequena parcela de moradores descumprem as regras, então nós temos que tomar determinadas atitudes. Então, sempre um tom assertivo e diplomático. E para isso a gente tem a inteligência artificial para ajudar a gente. Tá com dificuldade de bolar o texto? Grava um áudio para inteligência artificial e fala, quero que você crie um comunicado de uma maneira direta, objetiva e diplomática. Você pode ter certeza que você vai ter uma mensagem que você pode até precisar adaptá-la, mas você vai ter uma mensagem melhor do que aquilo que vai sair da tua cabeça. Lembrando que a Eletromidia oferece a inteligência artificial dentro do sistema de comunicação. Exatamente. Ajuda muito. Manuela, deixa eu te falar uma outra coisa. Eu tenho uma visão de que a gente pode ajudar as pessoas. Eu acho que a gente está no mundo e o síndico, ele tem uma missão, na minha visão. Às vezes a gente reclama, às vezes a gente tá desgastado, mas a gente tem uma missão e eu sempre acho que a gente pode fazer o bem para muita gente. E muitas vezes o síndico, ele consegue observar ou ter informações muito relevantes dentro de um condomínio. Então você pode, por exemplo, notar um comportamento diferente de uma criança. Quando eu falo diferente, comportamentos talvez que dê indícios de que a criança pode estar querendo tirar a própria vida. Você pode ter, assim, vários... E, às vezes, uma observação, uma informação e uma comunicação com os pais... Eu peguei um exemplo bem dramático, né? Mas o quanto, na sua visão, o síndico, através de informações que ele recebe, ou através de observação, percepção, ele pode identificar algumas coisas que pode ser alertado para um pai ou para um parente ou não importa, aonde, imagina, acho que muitos síndicos já tiveram casos de suicídio dentro de condomínio, né? Eu já ouvi essa história de muitos síndicos, que é uma coisa horrível de você viver. E deve ser maravilhoso você conseguir evitar que algo assim aconteça. Queria que você falasse um pouquinho dessa complexidade de possibilidades. Olha, ao contrário do meu colega, eu sou péssima. Eu tô te ouvindo assim, com um pouquinho de inveja, falar a palavra feia, porque eu tenho zero controle emocional para fazer o que você falou. Talvez pelo simples fato de eu ser pisciana, eu falo demais, eu gosto de ouvir, eu gosto de conversar, eu gosto de ter contato. Eu acho que a nossa profissão é puro contato, só que é o meu maior problema. É o problema que eu crio para minha profissão. Eu tenho total ciência disso, que a gente tem que tomar cuidado pelos abusos das pessoas, né? Mas eu gosto exatamente desse contato, porque eu crio contato, eu tô nessa área há mais de 10 anos, eu converso com pessoas há mais de 10 anos, que eu há 10 anos atrás atuei e viram amigas. Então, eu trato com muito tato morador. Obviamente, você sabe que morador, você tem que dar uma... Já sofri assédio de morador que saiu para ir direto pro manicômio judicial, que postava minha foto na rede social falando que eu era namorada dele.
Então, assim, você tem que saber com quem você está lidando, porque às vezes você abre uma porta que você não consegue fechar. Mas até para relatar um pouquinho do que você falou, eu tenho muita percepção, é meu, talvez da profissão, né, de ter estudado direito, comportamento humano, muita percepção em funcionários e em moradores que têm E tato você comigo. trabalhou com Eu fiz Inve- perícia criminal perícia criminal, e isso. perícia trabalhista. Eu lembro que você Lembrou, me né? contou. Então, assim, eu sou muito observadora de comportamento, né? Meu marido odeia isso. Mas eu fico, querido, para me enganar. Não deve ser fácil pra ele, hein? Não, respondi sem querer. Mas o que acontece? Vou te dar um exemplo super real disso. Às vezes não tanto com o próprio morador, porque ele sempre fala, Manuela, me desculpa te incomodar, não é incômodo algum, eu tô aqui para te ouvir. Eu costumo falar isso de coração, às vezes eu me arrependo porque o morador é um mal educado, mas a maioria das vezes eu escuto, eu tento lidar com isso. Eu estava em uma visita mesmo que eu faço em um dos meus condomínios, e esse meu condomínio tem muita criancinha pequena. Pega no meu ponto fraco. Meu filho é pequeno, não é tão pequeno, tá com 8 anos agora, mas eu tenho um prédio que eu tenho muita criança de até 3 anos, que é aquela fase mais gostosinha, que você adora ver uma criança que você vai mexer. Eu tenho muita babá nesse prédio. E eu tenho um casal de gêmeos, que eles são uma graça, eles são super educados, devem ter 1 aninho e meio. E sempre que eu vejo eles, eu brinco com eles. Eles não sabem quem eu sou, não é essa, a questão é minha mesmo, né? E teve um dia que eu estava na minha sala do coworking ouvindo mesmo um choro que não termina, um choro que não termina. Eu levantei e fui lá ver o carrinho, aquele carrinho duplo de gêmeos. Eu agachei, a menina estava dormindo, é uma menina e um menino. O menino chorava, chorava, eu conversei, agachei, brinquei. E você via que a babá estava no celular, com aquele pano cobrindo, então ela queria, sei lá, mexer no celular, ter um tempo para ela também. E a criança, ela queria forçar a criança a dormir, a criança não queria dormir. A gente conhece, né? Quem tem filho sabe que não é hora de dormir ou quando é. Então, tava um dia bonito, era no meio da tarde, aquele pano na criança. Eu falei, quer que eu pego no colo? Quer que eu tente fazer dormir? Mas ele queria brincar, ele estava interagindo comigo. Eu comecei a prestar atenção nas minhas visitas, nesse prédio, na recorrência, que diversas babás, naquele horário, eu não tinha percebido ainda, iam para uma sala de cineminha, que eu tenho para ficar batendo papo e forçar as crianças a dormir. Era para ter um descanso para a cabeça delas, que eu também, gente, não deve ser fácil, mas assim, o comportamento me chamou a atenção. Eu fiquei com aquilo, a gente se sente agoniado, né? Então eu chamei os pais para conversar. Eu falei: "Olha, longe de mim querer me meter me metendo, né, falei, mas eu tenho observado por algumas visitas que isso está acontecendo. Falei: "Eu só queria conversar com vocês, porque eu tô tendo reclamação até de gente que mora nos gardens, de choro. O que tá acontecendo? Que é choro lá embaixo? Não tem ninguém olhando, a criança se machucando?" Não, eram as babás que estavam no momento delas, eu falo o momento babás do prédio, e as crianças largadas, forçadas. Eu lembro que um deles era conselheiro e falou: "Como é que ela é?" Eu não expus, tá, quais eram, mas assim, eu acabei achando a babá de um dos conselheiros comigo, que eram pequenininhos, não eram o tal dos gêmeos, mas eram bem pequenininhos, e ela acabou indo embora, assim, porque ele a gente quando não tá em casa também não consegue perceber a mudança de comportamento, às vezes, dos filhos, né. Ele começou a perceber, teve esse comportamento e acabou dispensando, mas assim, a percepção ali, eu falo: "A dedo duro fui eu", né. Ah, mas você dedo duro de algo que não estava legal, né? Ah, não tinha nada a ver com condomínio, mas assim, é uma coisa que eu percebi ali, não Sim, mas mudou. pode chegar até a maus tratos isso, né? Não, e depois até daquela nossa conversa, é uma coisa que eu tento Sim. evitar, mas assim, funcionários é igual, a gente percebe quando tem alguma coisa errada, né, então a gente tem que estar muito atento. Eu chamo muito morador para falar: "Olha, eu sei que o funcionário X está apresentando 1000 falhas, mas eu sei que ele está passando por um problema, eu chamei e conversei, então eu vou ter mais paciência". Então cabe também a gente ter essa percepção e dar uma pausa para que a gente saiba e seja humano. A gente tem que ser humano, não tem escapatória, né. Sim. É um trabalho que se você não for humano, você é escorraçado lá também, né, que a gente sabe. Tatiana, como usar a comunicação para
de certa forma, colaborar, despertar pontos na coletividade ou instruir, de certa forma, a coletividade e, resumindo, colaborar com a coletividade ao qual você representa para a sua saúde mental? A utilização de informações, acho que o Demetrios tinha comentado isso também no início, de ensinar, educar e conscientizar. Acho que essas seriam as palavras. A questão de estarem nos ligando tarde da noite ou encaminhando mensagens. Nós, por exemplo, utilizamos no final de semana escalas de plantão. Então, como nós somos 4 síndicos na empresa, cada final de semana um está de plantão. E o plantão para emergências. Não é para o boleto, né? É para emergências. Junto com o comunicado do telefone do plantão, informando o cara do plantão, eu fiz um card informando o que era a emergência. Se alguém fica preso num elevador, se estoura um cano, se chove e entra água, isso é emergência. E lá embaixo eu coloquei, não é emergência, o boleto do condomínio não é emergência, reserva do salão de festa não é emergência. Então, claro, de uma maneira muito educada, né, porque tem algum, de repente, de certa forma, que fale as pessoas se ofendem, falar, meu Deus, não pode ligar. Mas é uma maneira que tem de educar as pessoas e conscientizar. Conscientizar que sim, tem final de semana sim, que sim, discutir a férias, sim. Agora no Réveillon, eu estava de plantão no Réveillon, a gente fala acontecer algumas emergências, mas eu de uma conselheira, Tatiana, entre um mergulho e outro, fica atento ao telefone. Eu disse, senhora Ana, eu nem estou na praia, eu estou em Porto Alegre passando calor junto com vocês. Mas, sabe, um tom assim, eu senti que foi um tom de deboche se eu estivesse na praia. Então, estaria tudo bem também. Tá? Eu sou um ser humano, eles têm que entender que síndico não é robô. Síndico precisa de descanso, síndico precisa dar atenção à família, síndico precisa dar atenção à saúde mental. Eu tenho o meu horário da terapia, eu desligo o telefone. É o meu momento. Tenho que ter meu momento de cuidar da minha saúde física, de ir para a academia. Nosso desafio de 5 estrelas, né, que é muito importante e ajuda muito. Então, eles precisam entender sim, que eles contratam um profissional que ainda não existe o robô. Não sei se vai existir em algum momento, mas nós não somos robôs, nós somos pessoas e nós precisamos ter os nossos momentos além do condomínio. Perfeito. Para finalizar, eu quero uma dica de cada um para vocês são síndicos experientes para a saúde, manter a saúde mental nesse cargo tão valioso, mas tão desgastante também. Você, Demetrios? Bom, eu não posso deixar de falar como dica o estabelecimento de limites. Então, impor limites de horário de atendimento. É óbvio. Por exemplo, após as 18 horas, o morador manda uma mensagem no meu WhatsApp, ele recebe uma mensagem automática falando que a resposta será enviada no próximo horário útil, né? É claro, você vai estar lá, se for uma emergência, quem vai procurar o síndico? A portaria, entendeu? Geralmente, após o horário, o morador manda mensagem da questão de boleto, para tirar uma dúvida, às vezes, sobre a alocação do salão de festas. Isso pode esperar para o dia seguinte. Então, se os colegas síndicos estabelecerem esses limites, eles já conseguem ter um pouquinho de paz, né? E aí, assim, deu esse horário, esse limite, você esquecer. Porque tem a consciência de que, se houver uma emergência, a portaria vai entrar em contato com você. O que você pode utilizar também
são os bots de atendimento, né? Até como tem vários no mercado e tem o Gaboriá, para você deixar respostas prontas, uma biblioteca pronta, para que, se for uma dúvida simples, o próprio sistema vai poder ajudar o morador, ele vai ter essa dúvida sanada, né? Então, assim, o primordial, assim como outras dicas que serão dadas, é estabelecer os limites. Se o síndico não tiver o limite para o atendimento, a panela de pressão vai estourar. Manuela. Senti até cutucada. Assim. Louco. Porque eu preciso começar a adotar um pouco de limites mesmo, né? Isso é a melhor, acho que, das dicas. Mas eu acredito que fora os limites que você coloca para os moradores, né? O bom relacionamento que você tenha que ter para impor um pouquinho de limites e um pouquinho de bom senso, o que está faltando para todos nós um pouco é lembrarmos que somos seres humanos, né? Acima de tudo. De todo o trabalho, eu acredito que dentro do nosso trabalho seja fazer o nosso trabalho. Quanto mais prático o síndico for, quanto mais informações, quanto às vezes sair um pouquinho da pessoalidade e ser mais profissional, mais técnico, que não é tão o que a gente tem que ser, a gente é mais pessoal. Ter mais comunicados, ter mais informações, você ter ferramentas onde as informações que eles vão buscar você tenha onde direcionar, você tenha um netcard, um boletim, comunicados, você tem ali, tá dentro do app da administradora, para que você consiga ter esse tempo para você. E é muito importante que não necessariamente a terapia que funciona para um, às vezes não funciona para outro, mas que você se imponha uma atividade de lazer. Agora estou dando uma dica pessoal, né, que eu não fiz o ano passado inteiro e tive um grande boom na minha cabeça. Esse ano eu coloquei como meta que eu preciso ter uma atividade que me tire do estresse do dia a dia. Então, a gente precisa ser mais prático. Eu comecei o ano mapeando os meus condomínios. Realmente fiz um trabalho de colocar todas as datas, todas as informações que me demandavam estresse para ir atrás. Mapeei tudo. Comecei o ano sendo muito mais prática do que eu não fui e me demandando um momento de, como a colega falou, de ter o meu momento. Porque a gente também, estando mais tranquilo, a gente consegue trabalhar com outra energia, você consegue demandar com outra energia, você sai daquela zona do estresse, loucura, que todos nós viemos do final do ano, foi uma loucura, acho que para todo mundo. Falei, eu não quero viver um ano como eu vivi o final do ano passado. Então, eu desenhei, fui prática, usei das ferramentas que o nosso sistema oferece, né? E tem muitos outros que a gente ainda pode se capacitar. E coloquei, a gente precisa sair do modo profissional e viver um pouquinho do nosso modo pessoal. Perfeito. Tatiana? Concordo com todas as dicas agora. Eu vou dar uma pro dia a dia. Pausa para tomar café. Simples, no dia. Às vezes está muito corrido, a cabeça já não está mais pensando, é uma planilha, é um cálculo, ler uma convenção. Pausa um pouquinho, pega uma água, pega um café, um suco, um chá. No nosso caso, é chimarrão. Respira um pouquinho e volta. Às vezes, no dia das visitas, eu faço bastante visitas em condomínio também. Passa na frente da cafeteria, pega um cafezinho e depois segue o dia. A gente precisa ter esses momentinhos também de pausa na nossa cabeça para conseguir seguir tranquilo. Perfeito. Muito obrigado, Demétrios, Manuela e Tatiana. E vocês, mês que vem temos mais um programa Síndico 5 Estrelas Eletromídia, descomplicando a comunicação condominial. Até lá. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.